Nas últimas horas, algo aconteceu que não tem precedente recente na história do Oriente Médio. Estados Unidos e Israel atacaram diretamente o Irã, e o Irã respondeu. Não foi um conflito por procura, não foi uma operação secreta, foi um confronto direto entre nações, o tipo de escalada que diplomatas passaram décadas tentando evitar. Mas existe um detalhe nessa crise que quase ninguém está mencionando nas análises políticas. O nome do Irã já aparece na Bíblia. Há mais de 2.600 anos, uma profecia registrada no livro de Ezequiel descreveu uma aliança de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias, e o território que hoje chamamos de Irã estava listado ali, com nome e tudo. Na época em que esse texto foi escrito, o Israel moderno não existia. As superpotências que conhecemos hoje não existiam. Mesmo assim, o cenário descrito soa perturbadoramente familiar. E quando você coloca as notícias das últimas horas ao lado dessas escrituras, a sensação é difícil de ignorar. Os dois parecem estar descrevendo a mesma cena. O que está se formando agora é realmente apenas mais uma crise passageira do Oriente Médio? Ou existe uma lógica maior por trás dessa escalada? Uma que foi mapeada séculos antes de qualquer conflito moderno. E se o maior perigo não vier da guerra em si, mas da solução que ela vai gerar? Existe um momento na história em que as notícias deixam de parecer apenas política e começam a soar como profecia. Nas últimas horas, Estados Unidos e Israel lançaram ataques diretos contra o Irã. O Irã respondeu com mísseis contra Israel e bases americanas. Pela primeira vez em muitos anos, o Oriente Médio parece estar à beira de um conflito que pode envolver várias nações ao mesmo tempo. E quanto mais as informações surgem, mais fica claro que não se trata de mais uma crise diplomática comum, porque quando olhamos para as notícias e depois voltamos às escrituras, a sensação é inquietante. Os dois parecem estar descrevendo o mesmo cenário. E talvez o detalhe mais impressionante seja este: o nome do Irã já aparece na Bíblia. Nas Escrituras, o território que hoje conhecemos como Irã era chamado de Pérsia, E em uma antiga profecia registrada há mais de 2.600 anos, o livro de Ezequiel menciona a Pérsia como parte de uma aliança de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias. Este é o cenário descrito pelos profetas há milênios, e ele está tomando forma agora. Na época em que essa profecia foi escrita, o Israel moderno não existia. Não existiam alianças militares globais, nem superpotências e nem a complexa geopolítica que conhecemos hoje. Mesmo assim, o texto descreve um cenário que soa surpreendentemente familiar. Israel é restaurado como nação, cercado de tensões e ameaças constantes, e nações hostis se movimentando ao seu redor. A pergunta inevitável é esta: estamos apenas assistindo a mais um conflito passageiro ou estamos presenciando o início de algo que não vai parar? O que está acontecendo agora não surgiu de repente. Durante décadas, o conflito entre Israel e o Irã foi marcado por ameaças indiretas, operações secretas e confrontos por meio de grupos aliados espalhados pelo Oriente Médio. Durante muito tempo, essa tensão permaneceu em um nível controlado, como se existisse uma linha invisível que nenhum dos lados estava disposto a cruzar. Mas nos últimos anos, essa linha começou a desaparecer, e quando isso acontece, a história costuma mudar rapidamente. O Irã investiu pesadamente em tecnologia militar e no desenvolvimento de mísseis de longo alcance. Israel, por sua vez, deixou claro repetidas vezes que não permitiria que seus inimigos adquirissem capacidade suficiente para ameaçar sua existência. O resultado foi um acúmulo constante de tensão, que agora parece estar chegando ao limite. E pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade de um conflito direto envolvendo Israel, o Irã e grandes potências mundiais deixou de ser apenas uma hipótese distante. Este é exatamente o tipo de cenário que muitos estudiosos da profecia bíblica consideram significativo, porque as Escrituras não falam apenas de conflitos isolados, falam de períodos em que várias nações se envolveriam ao mesmo tempo em tensões crescentes ao redor de Israel. Foi o próprio Jesus que descreveu esse tipo de cenário ao falar sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras.
Durante séculos, essa frase pareceu genérica. Afinal, guerras sempre existiram. Mas existe uma diferença entre guerras comuns e um cenário global de instabilidade constante. Uma escalada no Oriente Médio pode afetar o preço do petróleo, a economia mundial, as alianças militares e a segurança internacional. Uma guerra envolvendo Israel e o Irã dificilmente permaneceria limitada a apenas 2 países. Outras nações seriam inevitavelmente arrastadas, direta ou indiretamente. E quando observamos essa possibilidade, as palavras de Jesus parecem ganhar um peso muito maior. Não apenas guerras, mas rumores de guerras. Crises que surgem rapidamente, ameaçam se transformar em conflitos maiores e depois recuam apenas o suficiente para que a tensão permaneça viva. Exatamente o tipo de instabilidade que caracteriza o mundo atual. Mas talvez o aspecto mais intrigante não seja apenas a existência dessas guerras. A Bíblia também descreve um período de instabilidade crescente que prepararia o cenário para algo ainda maior. De acordo com várias passagens proféticas, os últimos dias seriam marcados por um mundo cada vez mais inseguro, onde crises sucessivas criariam um desejo global por estabilidade. Um ambiente em que as pessoas começariam a buscar desesperadamente por soluções rápidas e líderes fortes. E a história mostra que grandes crises costumam abrir caminho exatamente para isso. E se o maior perigo não vier do conflito em si, mas da solução que ele vai gerar? Porque a Bíblia alerta que nem todo líder que promete paz realmente trará paz verdadeira. O livro de Daniel fala sobre um futuro acordo envolvendo Israel, um pacto que traria uma sensação temporária de segurança em meio a um período de grande instabilidade. E para que algo assim aconteça, o mundo precisa chegar a um ponto em que a paz pareça quase impossível sem a intervenção de uma liderança extraordinária. Quanto maior a instabilidade, maior se torna o desejo coletivo por alguém que consiga restaurar a ordem. Este é o mecanismo que as Escrituras descrevem, e é exatamente o que estamos vendo se formar. Separadamente, cada um dos eventos que estamos vendo pode parecer apenas parte do curso normal da história. Israel restaurado como nação, algo que parecia impossível durante séculos, hoje é uma realidade. Tensões constantes ao redor de Israel fazem parte das notícias praticamente todos os anos. Nações historicamente hostis continuam se posicionando na região. Guerras e rumores de guerras continuam surgindo em diferentes partes do mundo. Mas quando observados juntos, eles formam um quadro que muitos consideram impossível de ignorar. As profecias bíblicas raramente se cumprem de forma isolada. Elas se encaixam como peças de um quebra-cabeça ao longo do tempo, e pela primeira vez em muito tempo, esse quebra-cabeça parece estar tomando forma de maneira mais clara e mais rápida do que antes. Isso não significa necessariamente que estamos vendo o cumprimento direto e imediato dessas profecias. Os conflitos podem diminuir por um tempo, negociações podem surgir, acordos temporários podem criar uma sensação de alívio, mas isso não muda a direção geral dos acontecimentos. E talvez a pergunta mais importante neste momento não seja se as profecias bíblicas vão se cumprir. Para muitas pessoas, essa certeza já existe. A pergunta mais inquietante pode ser outra: quão perto nós realmente estamos? Porque se este for realmente o começo, os próximos acontecimentos podem mudar o mundo mais rápido do que imaginamos. Se você acompanha esses acontecimentos à luz das Escrituras, vale a pena continuar atento, porque os próximos eventos podem esclarecer muito do que ainda parece incerto.